Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa estar neste lar de esperanças, nesta escola de amor, nesta universidade de almas. E falar do ensino universal dos Espíritos para compreender o Evangelho do Cristo é coisa muito simples. Não tão simples é nos tornarmos o Evangelho vivo, no pensar, no sentir, no falar e no agir. Então hoje nós vamos fazer algumas colocações e, como livres pensadores, tanto de nossa parte quanto da de vocês, tire as conclusões que o nível de consciência, que a capacidade mental lhes possibilitar acerca do que vamos expor. Porque o Espiritismo não impõe, ele propõe. E o que propõe é baseado em fatos de experiências morais. É uma filosofia que nos ensina a pensar, é uma ciência que nos ensina a fazer e uma moral que nos ensina a comportar. De modo que, para Allan Kardec, na questão 145 da obra O Livro dos Espíritos, da sua terceira edição, a doutrina dos Espíritos é eterna. Não começou com ele e muito menos terminou com ele. Colocam em seus ombros a frase como se ele fosse o codificador da doutrina dos Espíritos. Ele nunca afirmou isto. Nas suas obras aparece que ele foi o organizador de algo que foi codificado pelos Espíritos, sendo ele um dos mais lúcidos desta falange, chamado Espírito da Verdade, coordenada pelo Espírito de Verdade. E para quem tem dúvida acerca do Espírito de Verdade, de quem se trata, basta ir ao Livro dos Médiuns e testificar uma mensagem assinada por Jesus de Nazaré. Aí retorna ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde a mesma mensagem está agora assinada pelo Espírito de Verdade. O Espírito da Verdade, a falange. O Espírito de Verdade, o próprio Jesus. E o Espiritismo, como eu disse, não começou com Kardec, não terminou com ele, é uma lei da natureza, conforme o próprio autor na Revista Espírita. Ele está no ar, ele está no espaço, ele está por toda parte. Então, como livres pensadores, pensem, raciocinem, duvidem do que ainda não compreende. Mas o sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. Porque o estudo de algo que desconhecemos não tem como levá-lo a efeito com ideias preconcebidas. O que eu vou apresentar a vocês é o que eu penso que compreendi até agora. Mas o que agora pode ser uma verdade, daqui a pouco pode ser um grande erro. O que agora pode ser absurdo, daqui a pouco pode ser totalmente compreensível. Então apenas pense a respeito, mas não tire conclusões só porque alguém está colocando. Porque as telas que eu vou colocar pode não ser dos autores que eu vou colocar. Só vou colocar 3 telas. Eu posso ter inventado. Pode ir passando por aí também, se for o caso. Pode seguir. Então, Allan Kardec, em Viagem Espírita de 1862, antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa. como se formam obreiros antes de lhes confiar um trabalho.
Então, antes de querer assumir o comando do nosso corpo, por exemplo, porque muitos não o têm, e desafio vocês a fazer isso até o final do nosso percurso, se vocês conseguirem dominar o corpo de tal forma e ficar nesta posição por 5 minutos, eu assino um cheque em branco e pode descontar quando tiver fundo. 5 minutos. Quem domina o corpo faz. Porque quem tem clarividência já percebeu que antes de eu levantar da cadeira eu já não estava mais no corpo. E tem vários eus falando com vocês, sem falar dos nossos parceiros e amigos espirituais. Então, antes de querer controlar o corpo, estude desde a sua origem. E ele não tem muito tempo, segundo Joana de Ângeles, só mais ou menos de 3,8 a 4 bilhões de anos, este corpo. O espírito, a consciência, segundo a autora, tem quase a idade do universo. E para Joana de Ângeles, quem encarna não é o espírito como um todo, porque ele sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. E eu não sei nem como funciona uma das mais ínfimas células do meu corpo, que é a célula sanguínea, a hemácia, a célula vermelha, que não tem nenhum núcleo consciencial. Ela obedece diretamente ao que eu penso e sinto. Eu sei que ela tem mais de 280 milhões de moléculas, cada uma com 10 mil átomos mais ou menos, mas não sei como funciona um átomo. Mas só sei, com Allan Kardec no Livro dos Médiuns, que quando eu penso eu crio átomos. Se eu souber, vou transformá-los em alimentos e em medicamentos. Pode seguir. Já está funcionando? Vamos lá. Isso. Revista Espírita com Allan Kardec, 1868. Se puder aumentar o microfone um pouquinho, agradeço. Ótimo. A natureza não disse a sua última palavra. E o que é utopia hoje pode ser verdade amanhã. Se duvidar, é só ir lá. Tem um mês e ver se isso está lá. Não acredito no que eu colocar aí, que eu posso inventar tudo isso. Na mesma revista, o Espiritismo, que assimila todas as verdades quando elas são constatadas. É esse o que eu acredito. Aquele engessado, como alguém defende, pureza doutrinária, que eu não sei de onde tiraram isso, porque é o ensino universal. É aberto a todas as ideias. Então, se tem alguma coisa estanque, isso não é espiritismo. Ele é sim o ensinamento universal dos espíritos, mas ele tem uma característica própria, 2 pontos, grifado, é universal, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. E cada um, letrado ou não, tendo ou não a crença, poderia receber esses ensinos, porque os espíritos se manifestam em todos os lugares. A porta do Espiritismo estará sempre aberta a todas as ideias progressistas, a todas as aquisições da inteligência, da consciência. Então, quem falar algo diferente do Espiritismo não estudou o próprio Kardec. Já que narram que Kardec, muitos deles, como se fosse o dono do Espiritismo. Então, fora de Kardec não há Espiritismo, já ouvimos. Para começo, como eu disse, Kardec não criou o Espiritismo. Ele não se cansou de esforçar para provar que o Espiritismo existe desde a mais alta antiguidade. Está na questão 222 do Livro dos Espíritos. E no item 6 da conclusão da mesma obra, ele chega à conclusão que não é obra de um homem, existe desde a criação. Agora, para Pietro Baldi, Deus é a criação. Então existe de toda a eternidade, conforme citei antes.
é uma imagem simbólica do espírito como ser imortal. E conforme afirmam alguns, chegado a esse estágio de individualidade, de ser imortal, não retrograda, não regride. E eu fico imaginando, segundo André Luiz, em suas obras, se eu não cuidar do corpo, eu posso perder o corpo biológico. Primeira morte. Se eu descuidar do corpo perispiritual, eu perco também o corpo que governava esse corpo biológico que morreu. E não perco só ele, deformo também a minha própria mente. Mas de acordo com a autora Joana de Ângelis, o espírito Joana de Ângelis, o espírito tem quase a idade do universo, sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. A mente é uma emanação dele. Se ela deforma, ele perdeu alguma coisa do que já tinha conquistado. Se a mente é uma emanação do espírito, ela construiu o perispírito, que é uma exteriorização do energismo dela, segundo Emmanuel, que materializou esse energismo, segundo André Luiz, e construiu o corpo. Então, se perdeu o corpo, se enterrou os seus talentos, à semelhança de um empresário que pode perder a sua empresa, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é Deus que retira do que tem pouco, é o espírito negligente e descuidado que não cuida do patrimônio que Deus lhe confiou. É diferente. Por isso, quando falamos que esse espírito pode retornar ao reino mineral, ao reino vegetal, para ajudar os que lá estão, encarnando frações de sua consciência lá, muitos desencarnam quando ouvem. Mas quem disse isso foi Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier. Sei que Chico Xavier teve que romper vergonhosamente para o movimento espírita, com o movimento para falar o que precisou ser dito. Então, na obra Cartas de uma Morta, a autora narra que seres encarregados de executarem os decretos do Altíssimo retornam ao reino mineral, ao reino vegetal, nos quais, nesses reinos, essas consciências embrionárias saturam-se das forças astrais emanadas de seus pensamentos. E aí nós voltamos lá no Livro dos Médiuns, item 76, dependendo da tradução, vocês vão ter que juntar 4 para formar essa frase. E ainda não forma por completo. A consciência se expressando através da inteligência gesta o pensamento. E o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Ou seja, para Allan Kardec, quem encarna é apenas um pensamento. E ele vai criar uma nova realidade. Que se fosse a totalidade, para ele na obra A Gênese, no capítulo 2, no item 27, o espírito é o Deus que criou o corpo. Se ele criou, ele é onipotente. Ele é onisciente e onipresente em relação à sua criação. E por que ele não sabe consertar? Allan Kardec, interrogando o espírito, a consciência, que respondeu até 80 questões que a alma encarnada não sabia. Quem é que está encarnado então? Quando na questão 455 do Livro dos Espíritos, ele afasta a alma do corpo e quando ela sai do corpo, ela olha para um lado, vê o seu espírito. Olha para o outro, vê o seu corpo e os laços, no plural, que os unem. O perispírito que une a alma ao corpo, que é transitório, e o que une a alma à sua consciência, que é indestrutível. E a alma percebe que o corpo falava alguma coisa com o espírito que o entendia. E o espírito comunicava com o corpo e ele entendia. E a alma não sabe nem do que se trata. Eu falo que eu sou um carona, estou viajando num veículo que está sendo pilotado por alguém e nem aprecio a paisagem. Por isso, foi isso que entendemos com André Luiz, antes com Leon Denis em O Problema do Ser, o Destino e da Dor, com Gabriel Delany, A Alma Imortal, a Evolução Anímica, com Gustave Gelei em O Ser Subconsciente,
com Ernesto Bozano, O Objetivo da Vida, quando o autor narra que em cada encarnação, não em cada reencarnação, o espírito fabrica uma alma, como Pietro Baldi nos ensina, e depois incorpora essa alma na sua consciência, e aí isso chamamos de expansão da consciência. Nesse sentido, não estamos no universo, somos parte dele. Porque na obra que veio 21 anos após a morte de Kardec, obras póstumas, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita também, quando colocamos um pensamento em ação, nos conectamos com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Para que vocês possam ter uma ideia de quantos seres e quantos mundos, pensam que no planeta Terra tem apenas 7 bilhões e 500 milhões de espíritos animando a forma humana, fora os mais de 30 a 60 bilhões que estão fora do corpo. Mas isso estão analisando uma dimensão da Terra. E quantas dimensões a Terra tem? E nós estamos num dos 26 planetas no nosso sistema solar, que até agora só enxergaram mais ou menos 20, que é o que temos catalogado pela ciência. Reconhece apenas 9, ainda quer rebaixar um, ele vai retroagir. Mas era um dos 200 a 500 bilhões multiplicado agora por 10, segundo a ciência, que eles têm que multiplicar por 10 tudo que achava que era, só numa galáxia, que antes eram 120 a 200 bilhões só num universo. E segundo Stephen Hawking, os universos são infinitos só dentro de uma dimensão cósmica. E se não estudarmos de 26 a 50 dimensões, não entenderemos os átomos do sistema periódico. Aí ficam à vontade para ver com quem a gente se conecta com um único pensamento. E para calcular, segundo Kardec, a força de um pensamento bem arquitetado. Criei essa imagem por homenagem também a Pietro Baldi, que ele narra que a vida começa com um vórtice aglutinando diminutas partículas. E essas partículas, para ele, é o espírito como princípio inteligente do universo, como átomo primordial ou como mônada. E assim como para vários autores. Por isso, biblicamente falando, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Para Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, um dos tradutores da obra A Grande Síntese, de Pietro Baldi, Deus, a luz incriada, o Verbo Criador, que ele chama de o Pai Criador, e o Cristo cósmico como materialização desse verbo, não passa de 3 expressões do mesmo ser. E para Leon Denis, Deus, Espírito, Matéria também não parece ser mais de 3 expressões de uma mesma energia. Só simbolicamente, o Cristo, o governador supremo do planeta Terra, não estou falando de Jesus. O Cristo é o governador supremo do planeta Terra. Jesus é apenas uma diminuta fração que veio conversar conosco. Se vocês quisessem agora criar um hormônio, uma representação consciencial da consciência de vocês para conversar com uma parte do corpo de vocês, nós chamaríamos isso de um mensageiro químico, que representa a nossa consciência. Em relação ao Cristo, Jesus é apenas um desses hormônios. Ficou confuso? Por isso que Pastorino fala que ele, sendo uma fração do Cristo, está em Sabedoria do Evangelho, num dado momento, Jesus cede espaço e o Cristo assume que foi os últimos 3 anos. O chamado Espírito Santo. Quer dizer, ele envia um reforço para a coisa acontecer, assim como acontece conosco. Quando a coisa está pegando, a gente não pede auxílio aos universitários? E a gente não se vê
fortalecido ou até tirado fora do contexto, fala, chega para lá que eu vou arrumar esse negócio que você estragou. Depois eu te devolvo daqui a pouco. E é o que nós falamos das trocas de personalidade com Leon Denis e vários autores. Então, desse Cristo segundo Pastorino é que começa a fulgurar os princípios inteligentes do universo, porque ele manifesta o Cristo cósmico, que manifesta a força suprema. E antes, segundo os escritos, não fomos nós que o escolhemos, ele nos escolheu como mônadas. E ao mesmo tempo, essa mônada é chamado para o astrofísico Arthur Stanley Eddington, na obra Natureza do Mundo Físico, a matéria-prima do cosmos. Então, o espírito, como princípio inteligente do universo, é a matéria-prima do cosmos. Só que também é a matéria-prima da mente. Kardec, Emmanuel, André Luiz, Leon Denis e vários outros, quando vamos pensar em consonância com o Evangelho do Cristo, ou segundo as diretrizes deste Evangelho, sendo ou intencionando ser um com ele, nós assimilamos uma porção de princípios inteligentes do universo, para transformá-los em fluidos, em matéria mental, em bioenergia, em infracorpúsculos, em linhas de forças, supercordas, em elementos subatômicos, atômicos, e aí por diante. Os fractais é uma teoria da matemática acadêmica que narram que esses padrões, que é uma porção daquele outro, constrói tudo que existe na natureza. Todas as formas são feitas de fractais, ou elementais, se vocês preferirem, ou uma porção de princípios inteligentes. Jesus é sim o nosso mestre, modelo e guia. É o mais evoluído em relação a nós terráqueos, segundo Emmanuel na obra A Caminho da Luz. Em relação a nós terráqueos. Mas ele não é o governador do sistema solar, nem ele, nem aquele Cristo que eu mostrei. Quem governa Júpiter é um outro Cristo, segundo Emmanuel. Tanto começando o diálogo A Caminho da Luz, depois numa entrevista dada à LBV em 1954, seguindo a conversa, e na obra A Era do Espírito com José Herculano Pires em 1972. Então, o Cristo que governa o sistema solar não é o que governa uma constelação menor, é outro. O que governa uma constelação maior não é o da menor. O que governa a maior não é o da galáxia. O que governa a galáxia não governa a nebulosa da qual ela saiu, ou se originou. E o que governa uma nebulosa menor não é o que governa uma maior. Isso Emmanuel mostrando num telão, não de 8D, que já tem os de 8D. De lá é um pouquinho mais. Para Chico Xavier, alertado por Emmanuel que a cabeça dele não aguentaria. Mas ele insistiu. Não sei se ele tinha comido um queijo a mais naquele dia, porque o queijo dá uma sustância. Mas quando falou das nebulosas maiores, ele pediu: pode parar que a minha cabeça não aguenta. Segundo o Pastorino, um dia já fomos células físicas do corpo de Jesus em outros órgãos. E ele do Cristo, porque ele que afirmou: Jesus, eu estou em vós, vós em mim, eu no Pai, que o Pai dele é o Cristo. Ele não fica pensando que o Pai dele era o arquiteto cósmico, ele não estava falando dele naquele momento. Nós pensamos que é, mas não era. Ele estava falando com o seu Senhor, o seu Deus interno, como o Deus que existe em nós. Se eu não consigo conversar nem com o Deus que existe em mim, que moral eu tenho para falar com o arquiteto cósmico? Isso é Pietro Baldi. Se eu não entendo nem a minha realidade física, como que eu quero comandar o perispírito? Se eu não compreendo nem a função dos chakras em meu perispírito, como que eu quero dominar a minha mente? E assim por diante. Então, do impulso primordial à intuição. No livro fizemos um pequeno trajeto com esse título dentro de nós. E agora eu quero saber,
Querem saber isso dentro ou querem saber da origem primordial? De onde eu consegui alcançar? Vocês dão o tom e eu obedeço. Então, do impulso primordial lá do princípio inteligente, ou dentro de nós, quando eu começo a pensar, atraindo uma porção e criando a minha realidade. Dentro de nós. Vamos esquecer o outro trajeto, então? Tem certeza? Se eu não entender a receita, dificilmente eu vou entender os ingredientes do bolo. Se eu não entender os ingredientes, dificilmente eu vou confeccionar o bolo. Então vou rapidamente só passar de relance, e aí nós chegamos em nós, que no segundo módulo vai ser basicamente esse trajeto em nós. Quando falamos de espírito, princípio inteligente, é este, conforme a questão 23 do Livro dos Espíritos e alertado pelo próprio Kardec, entre parênteses, na questão 25A. Aqui eu estou falando do espírito, o princípio inteligente do universo, não da individualidade, que conforme a questão 76, são os seres inteligentes da criação. E aqui na nota de rodapé, eu não estou falando mais do princípio inteligente do universo, eu estou falando da individualidade, que é um número incontável daquele para formar este. Aqui também chamamos de átomo primitivo, que não é o átomo físico do sistema periódico. Segundo Kardec, na questão 34 do Livro dos Espíritos, esse átomo é uma porção daquele, ou uma molécula a partir de 2 átomos, secundária é uma porção de moléculas primárias. E ao mesmo tempo, esse átomo que está presente no sistema periódico não é o psiátomo. E Pietro Baldi nos dá a entender que tudo que é físico transforma em psi. E esse psiátomo, segundo o cientista Hernani Guimarães Andrade, sendo que uma porção desse forma este. A evolução é a porção deste, porque esse aqui representa a soma de todos esses. Um psiátomo tem mais conhecimento do que todos os átomos, né, do sistema periódico que conhecemos, e os que não conhecemos ainda. E esse aqui, para Hernani Guimarães Andrade, é uma porção desse que constrói este. O espírito é uma porção de psiátomos organizados segundo a lei. Então está aí num relance o princípio inteligente, onde houver 2 ou mais, aí eu estarei, disse-nos Jesus. 2 ou mais princípios inteligentes formam a matéria elementar na visão de Allan Kardec, que é a estrutura do fluido universal, conforme a questão 29 do Livro dos Espíritos. Então esse átomo primitivo é a estrutura do fluido universal. Esse fluido universal, conforme André Luiz, é o plasma divino, o alço do Criador, a força nervosa do todo sábio. Nele vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. E é ele que se transforma no que nós chamamos de matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis, já nesse estágio, daqueles que tiveram origem, de espíritos, como princípios inteligentes. Incontáveis, em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. Então esses seres incontáveis vão transformar-se em contato com a nossa mente, dando forma aos nossos pensamentos, no que nós chamamos de bioenergia. A energia que vai dar origem ao mundo subatômico, culminar com a construção da energia nêutron, e a energia nêutron, quando se transforma através do dinamismo da lei em próton, parte do próton transforma-se em elétron, origina-se a consciência do átomo. Quando esses elétrons, no processo evolutivo, começam a avançar para as camadas externas, olham ou vislumbram o universo lá fora, volta para contar a notícia e libera a parte mais evoluída, chamada de fótons. E os fótons, quando se reúnem, formam a lei que governa o átomo, a consciência do átomo, o magnetismo.
E esses átomos se unem num dinamismo do Yin e Yang para formar o que eu já mostrei, os fractais, dos mais simples aos mais complexos, para compor todas as formas atômicas e sequentes. E vocês sabem que o processo de individualização é quando une-se seres semelhantes ou seres para compor algo maior, como Pietro Baldi nos ensina em A Grande Síntese. Cada individualidade é composta de individualidades menores, que por sua vez de outras ainda menores, até o infinito negativo, que não é o princípio inteligente. Isso é com Gilson na parte da tarde. E ele não vai chegar no infinito negativo, ele só vai dar uma noção ainda e não vai se arriscar, porque não conseguimos alcançar esse negócio até agora. Então, quando se une 4 átomos de hidrogênio simples, que só tem um próton e um elétron cada um, nós temos 8 elementos. O segundo elemento do sistema periódico tem 6. 2 elétrons são liberados segundo a física, passam a ser elétrons livres. E não terá prejuízo, porque se não fossem eles, não haveria energia elétrica. Então, eles estão trabalhando aí, mesmo sem o núcleo atômico diretamente. 2 prótons são rebaixados para nêutron. Se dos nascidos de mulher, João Batista é o maior, no reino dos céus ele é o menor. Então aqui é o reino dos céus para aquele. Para o hidrogênio simples, o hélio é o reino dos céus. Então, sendo neutro nessa estrutura, é mais evoluído do que o próton naquela. Então 2 rebaixam e agora temos a consciência, elo, isso chamamos individualização. Então, quando falamos de individualidade, o espírito imortal é a soma de um número incontável de realidades menores. E a partir daí, eles se unem formando moléculas na composição do que conhecemos como o reino mineral. Vocês lembram quando estiveram lá? A sociedade mais organizada, segundo André Luiz, é a dos cristais da água, por exemplo. O nosso corpo quase totalmente é água. Segundo André Luiz, é 100% água, conforme a obra Nosso Lar. A gente pensa que é 80, 70, 90, isso não importa. Caena narra que o que é água hoje será terra amanhã, mas fora ar ontem e lá mais atrás luz solar. Tudo cresce, tudo evolui. O reino mineral, a maior criatura é uma molécula, por mais que tenha 50 mil átomos. Agora, em trânsito para a evolução, entre o reino mineral e o vegetal, existe um mocinho que todo mundo quer matá-lo, ou quase todo mundo, menos eu. Tem outros também que não querem, chamado de vírus. Esse camaradinho, que segundo a sua capacidade de virulência, quando nós o perturbamos, ele derruba um homem, fisicamente falando, em algumas horas. Mas não é ele e não são eles, nem vírus, nem micróbios, nem vermes, nem bactérias, nem ultravírus, segundo Louis Pasteur e Claude Bernard, que causam as doenças. Ou ramatizem sob a luz do Espiritismo. São as nossas mentes perturbadas que perturbam seu psiquismo e, para livrarem-se de nós, eles e os demais, geram o que nós chamamos de doenças, fugindo de nós. E conforme Anete Guimarães, a dor é uma rebelião das células, que não aguenta mais os maus tratos. E sabendo disso, eu que não sou tolo, gastava mais do que o meu salário com medicações, nunca mais tomei remédio. O vírus da gripe está lá na esquina. Aqui tem vaga, se você quiser aprender a construir. Agora destruir, fechou as vagas ontem. Então, quanto mais ficamos sem medicação, mais forte o nosso corpo fica, porque mais harmônico é o relacionamento dele com esses seres que não tem nada a ver com a criação das doenças.
as células mais simples do vegetal, a partir daí, onde no interior delas já trabalham de forma ordeira as bactérias com o nome de mitocôndria como usinas de força. E dentro delas, em harmonia, em perfeita harmonia, segundo doutores em biologia, vírus, trabalhando como secretários domésticos. E isso chamamos de individualização. Aqui, de uma célula, uma infinidade de organelas, as que vemos e as que não vemos. E quando nós pensamos, o nosso pensamento reflete, sem lapso de tempo, no citoplasma. Quer dizer, todo esse universo fora do núcleo e dentro da membrana recebe, sem lapso de tempo, o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo. E esse pensamento, conforme vamos ver daqui a pouco, tem o poder para destruir ou para construir. Então ele pode detonar a consciência da própria célula, que é o DNA, ou modificar os códigos genéticos. Não apenas o fenótipo, o genótipo também. Joana de Ângeles, Dias Gloriosos e a Obra. E essa mocinha chama-se Lesma Folha. Ela está fazendo o trânsito entre o reino vegetal e o reino animal. Como animal, ela come tudo que tem direito em apenas 2 semanas de um único elemento, que é de uma única alga. E a gente quer comer de tudo e acha que está se alimentando, está se nutrindo. Então vocês podem olhar, como hoje de manhã olhamos, por não termos nem almoçado nem jantado ontem. Comemos o bolinho que nós comemos aqui. Escolhemos o melão para representar todo mundo no café da manhã, sabendo que eu não sei se vou almoçar, porque não depende de mim. Se o meu corpo pedir, a gente encara, mas se não, ficaremos até a tarde com tranquilidade. E a gente acha que comer variedade, que no segundo modo, tudo está em tudo. Ou Allan Kardec falou uma verdade, ou isso é mentira. Tudo que existe tem o cosmos sintetizado no micro. Por mais ínfima que seja a molécula ou átomo de uma cenoura, segundo Khalil Gibran, num único átomo tem tudo que existe na Terra. Ou tudo que existe no universo, segundo Joana de Ângeles. E quando pensamos, os criamos. O resto do ano ela faz fotossíntese. Se nós já estivemos lá, por que não fazemos isso? Se com um pensamento eu me conecto com todas as minhas vivências, essa não foi uma? É isso que acessamos. A célula animal já mais organizada, mais sofisticada, porque já somaram-se vários outros elementos, tanto em número quanto em experiências, em expertise. E entre o reino animal e o pré-humano, existem outros animais que fazem o trânsito entre o vegetal e o animal, como o dragão marinho folhado. Já viram o moço? É um galinho de planta com o corpinho de um cavalo marinho guiando aquele galho. Mas é um galinho de árvore, nadante. E tem outros. Eu fico encantado com um camaradinha que ele tem veneno como uma serpente, põe ovos, amamenta os seus filhotes, que nasceram de ovos, tem bico de pato, pé de pato, corpo de lontra, o ornitorrinco. Que camarada engraçado. Se ele te der eu não sei se é uma bicada ou se é uma picada, porque tem veneno o camarada. Põe ovos e ao mesmo tempo amamenta os filhotes. Está aí, ele ainda existe ainda em nossa natureza. Elementais, que Allan Kardec chamou de gnomos, de duendes, falou dos pré-humanos naquele momento e prometeu falar-nos do elo, porque aqui está apenas entre o animal e o homem. Ele prometeu falar dos que existem entre os animais e os vegetais, entre os vegetais e os minerais. Não deu tempo, mas a doutrina, como ele disse, não é dele.
As informações chegaram por outros meios, porque os espíritos se manifestam em todos os lugares. Se na casa espírita eles não podem, eles manifestam em qualquer lugar que dão as... Porque tem que ter as características. Allan Kardec se comunicou de extraterrestres até os elementais, ele se comunicou com eles. Agora, existem casas que barram. Se for alguém transvestido de preto velho, com o nome de Pai José, mas Bezerra de Menezes pode. Se for com o nome de Bezerra pode, mas de Pai José não. Se for Pai Benedito, não. Mas se for Ramatiz, pode. Se for Vovó Maria Conga, nem pensar, mas Joana de Anjos pode. Se for Vovô Pedro, Neca. Mas se for Miramês, pode. Eles mudam os nomes e tudo certo. Então a célula humana, a caminho da angelitude. Então quando pensamos, o nosso pensamento reflete sem lapso de tempo nesse universo. E aqui dá para ver o citoesqueleto, como se fosse a estrutura óssea que dá forma e certos movimentos na própria célula. Dentro desse citoesqueleto existem os microtúbulos, e dentro desses microtúbulos os microvórtices de energias, que produzem inesgotavelmente, de forma inestancável, o plasma que nós necessitamos como fluido, ou a semelhança do fluido universal, o nosso plasma orgânico, ou, se vocês preferirem, o ectoplasma. E quando eles, obedecendo a nossa ordem, se unem, transforma-se no centríolo, nessa moçadinha aqui, nesse construtor. Ele tem a capacidade de duplicar a célula, construir uma célula nova ou qualquer organela que necessário for. E quando ele entende o nosso pensamento, o que eu intenciono para com esse pensamento, ele constrói um ribossomo, que é um médium que vai permitir que ele se comunique com a guanina, a timina, a adenina, a citosina, para formar os genes. E uma vez construídos os genes, que é um trabalho conjunto da alma e da consciência, agora gestamos o aminoácido, que vai ser a consciência da futura proteína. Se não aparecer o material por lá, num dado momento Jesus disse-nos: eu sou o pão da vida. Eles próprios, os aminoácidos, se transformam na proteína, um número incontável deles. Mas se as mitocôndrias der conta do recado, da glicose de boa qualidade que chegou por lá, vai fracionar em diminutas partículas. Esses aminoácidos, auxiliados pelo ribossomo, o retículo endoplasmático, com auxílio essas manchinhas vermelhas são os ribossomos, torna-se o retículo endoplasmático rugoso, que é uma fábrica de proteína, dependendo do que eu pensei, do que eu li, do que eu ouvi, porque alimento é tudo que entra em nosso psiquismo, não é só o que mastigamos. Então alimentar-se é através dos sentidos físicos e psíquicos também. Tudo que trouxermos para dentro do nosso psiquismo são classificados como alimentos. Agora veja lá o que vai ler, o que vai ouvir, porque com os olhos também fazemos isso. E a função é criar um corpo cada vez mais saudável. E dos sistemas mais básicos, para não falar de todos, todas as células que trabalham no sistema digestivo um dia vão se promover e trabalhar no sistema respiratório. Quando chegar no ápice desse, vai começar desde lá do ânus até a estrutura da boca, ou finalizando como paladar. Depois trabalhará no sistema respiratório. O sistema digestório canaliza no máximo 5% do energismo que necessitamos para viver. Sistema respiratório de 70% a 90%. Vai depender se soubermos respirar. E depois do circulatório, porque por mais que o digestório e o respiratório canalizem elementos, só o circulatório os leva até onde eles são necessários. E após fazer isso, começa agora a conhecer, porque já começou a ser
elemento do sistema imunológico, agora vai trabalhar no sistema que nós chamamos de o quartel-general do sistema imunológico, o sistema linfático. Terminando a saga, sistema endocrínico ou endócrino. Terminando, sistema nervoso, nessas bonitonas, as mais fofoqueiras que eu conheço. Porque em milésimo de segundo, todas ficam sabendo das nossas intenções. Porque os neurotransmissores, quando é coisa mais simples, trabalham em separado. Mas quando a coisa é mais séria, se unem e formam os neuropeptídeos. E aí um pensamento harmonioso pode transformar-se, o verbo mental faz carne, ou faz-se carne, transforma-se num fóton, uma partícula de equilíbrio. Uma lei para governar ou para vitalizar os novos setores. E tudo que é físico, conforme Pietro Baldi e vários autores, vão transformar-se em si, a começar pelos psiátomos, que inicialmente, um primeiro núcleo chamado bio, é o modelo organizador biológico. Não é duplo etérico, é triplo etérico, porque esse corpo tem elementos antes dos átomos, na dimensão destes e após os próprios átomos. Então é um elemento que gera a vida, um que nutre a vida e um que organiza e mantém a vida. Está por conta do primeiro núcleo do psiátomo. O segundo é o percepto, percepção e memória, que já vai guardando o que nós chamamos de instintos, sensações, emoções, sentimentos. E o terceiro núcleo da inteligência e consciência. E a partir do pensamento e das inteligências correlatas para a formação da consciência. Os três formando esse elemento que inicialmente vai compor o perispírito, que segundo Allan Kardec é a alma evoluindo, individualizando-se. E até transformar em mais uma alma que nós fabricamos. Que no futuro esta alma vai ter um outro nome. Quando ela evoluir e iluminar-se, vai ter o nome de mente, que organiza harmoniosamente incontáveis realidades nesse oceano infindável e inesgotável de energias a seu dispor. Quando essa mente desperta, segundo Joana de Ângeles, transforma-se no self, no eu superior, no Cristo interno, que é o mentor, que é o anjo da guarda, que é o guia espiritual, que sempre a gente pensa que está fora, e ele sempre estivera dentro. Por isso que o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, quando se trata de mediunidades e de médiuns, o primeiro espírito que deveríamos receber é o nosso. Vamos ver o que ele é capaz de fazer antes de terceirizar o que nos cabe para os outros. E esse é apenas um dos Cristos que existe na composição da consciência. Entenderam tudo? Isso foi o que eu alcancei e só toquei de leve no assunto. Eu pensei que tínhamos estudado 1000 e poucos livros para compor o livro. Um espírito, numa palestra, para ser mais exato, o Exoldino, que fundou a editora Chico Xavier aqui na Grande BH, Santa Luzia. Ele disse que foram mais de 1.700 livros que estudamos fora do corpo e no corpo para compor uma só obra, para entender esse negócio. Se isso é verdade, é a minha verdade por enquanto. Só sei que para mim está funcionando, porque doença para a Organização Mundial de Saúde é algo que eu entro e não consigo sair sem ajuda terapêutica ou medicamentosa. Agora, se é algo que eu criei e consigo resolver, é um acidente de percurso, segundo Joana de Ângeles. E nos últimos 20 anos, todos os acidentes que tivera, eu consegui solucionar sem o auxílio terapêutico, nem da alopatia até as terapêuticas mais sutis dos fluidos, nem a medicina espiritual, porque se fui eu que estraguei, sou eu que tenho que consertar. Porque por mais que a medicina se esforce em todos os quadrantes, eles não vão nos curar, porque nem Jesus fizera isso. A sua fé te curou. Então, se fui eu que estraguei, porque Deus não criou doenças, Jesus não adoeceu,
o Evangelho, segundo o que consta em Mateus, no versículo 35 do capítulo 9, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças. E o Evangelho para Emmanuel está em nossa consciência, em nosso coração, no nosso próprio espírito. E para Joana de Ângeles é um repositório de forças inesgotáveis e inestancáveis de força, que é a lei, são as virtudes, vitalidade, a matéria-prima, e vida à nossa disposição. Na ação recebe o nome de amor, e nas relações recebe o nome de energia sexual. Se usarmos para o bem, construímos a nossa iluminação e do parceiro. Para o mal, os dois vão para o abismo. Paz e luz, e até já. Adiantei um pouco por conta do atraso no início, para não atropelar as coisas para frente. Até que hora que era a minha hora? 10h15. Ficou confuso até agora? Então agora eu vou fazer o percurso dentro. Com o Espírito Emmanuel, entendemos que a razão calcula, cataloga, compara, analisa. Então ela calcula as perdas e lucros, cataloga o que foi calculado como melhor, depois compara dentro do que foi catalogado e depois analisa depois de ser comparado qual que vai ser colocado em ação. Só isso que ela faz, mais nada. O sentimento é que vai criar a realidade, que vai edificar o que está criado, que vai alimentar o que foi edificado, que vai iluminar o que foi alimentado. Por isso que a mente é um laboratório com recursos inesgotáveis, sim. Mas quem dá as ordens por lá, segundo Pietro Baldi, é o que nós chamamos de mecanismo racional. A inteligência, a imaginação, o pensamento é a capacidade criativa. Não é ele que define, é a inteligência que define o que vai ser criado a partir dele. A imaginação sem o conhecimento não funciona. Eu só consigo imaginar o que eu tenho de informação a respeito de. Então, se eu tenho noção de uma célula, como ela é feita, eu posso criar uma célula no plano mental e transplantá-la no plano físico. Mas se eu não sei o que é, como é constituída ou do que é constituída, eu estou terceirizando neste momento a minha criação. Porque eu vou orar e pedir a alguém que faça por mim o que me cabe fazer. E isso não é a atitude de um livre pensador. Então, se eu sei a intenção, segundo Pietro, daqui a pouco eu possa dizer eu sou. O eu sei é razão, o eu sou é a intuição. Temos em Allan Kardec o estudioso da fé cega e o arquiteto da fé raciocinada, e o precursor da fé vivenciada, que segundo Pietro Baldi é a intuição. Por isso que a fé nesse naipe, ou desse naipe, ou nesse nível, é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. Eu fiquei assustado quando falou do próprio amor. Sim, porque o amor, segundo Pastorino, em Sugestões Oportunas, é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas. Quando eu penso, eu assimilo uma porção de mônadas e qualifico-as com as minhas virtudes. Crio esta matéria-prima que, segundo Joana de Ângeles, é o mais potente antídoto para a cura de todas as doenças. Porque esta energia, com o nome de amor, como substância, gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Então, nesse sentido, a fé é mãe de todas as virtudes. Se é mãe, é um ser. Como eu disse ontem para quem estava aqui. Ou não é? É mãe. Você pode conversar com a fé? O que vocês acham? Se uma célula física é um ser, tudo que existe nela vai transformar-se em instintos.
segundo o balde. Mais tarde em sensações, depois em emoções, mais tarde em sentimentos, em pensamento, em inteligência intelectiva, emotiva, em inteligência espiritual, que é o que chamamos de virtudes. Não foi um ser que eu construí? Ele pode ter o nome de ternura, pode ter o nome de misericórdia. Se duvidar que as virtudes são seres, são entidades, vai ter com Amélia Rodrigues, na obra Nos Caminhos de Jesus, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Porque a autora narra no capítulo 23, o anjo da misericórdia, que a fé, a esperança, a caridade e a misericórdia são espíritos iluminados. Por isso que Kardec narra que eu vou gravar nos meus fluidos as minhas virtudes. Ou seja, o fluido que eu estou criando agora para gerar a futura célula e nutrir, vai ter a característica de ternura, para que eu possa expressar a ternura nos meus toques. Vai ter a característica de entendimento, o contrário da intolerância. Vai ter a característica de paz íntima, ou tranquilidade interior, que é o contrário da violência. Vai ter a característica de humildade, o contrário do orgulho. Porque quem encarnam para mudar uma realidade são essas virtudes, como frações diminutas quando vamos pensar. Então, o impulso primordial, para que eu possa fazer isso, eu preciso ter conhecimento do que eu quero construir. Eu quis, há poucos dias, construir uma coluna nova. Porque um refrigerante que derrete ossos, dependendo dos ossos, da noite para o dia, que eu cheguei a tomar 36 litros por semana, mais de 5 litros por dia, após 25 anos que eu deixei de tomar, a minha coluna começou a desmanchar. E eu fiquei na cadeira de roda. Eu não tinha forças para agachar no lavatório para escovar o dente, para lavar o rosto. Mas estudei um pouco a respeito da minha realidade e principalmente das células-tronco que existe no interior da medula óssea. E conheci o suficiente do mecanismo para dar um impulso nesse processo de construção, com o meu racional e com sentimentos em pauta, com as virtudes. E o menor movimento que existe, segundo Ramatiz, chama-se também, conforme André Luiz, irritabilidade. Os elementos começam a se mover ao encontro do que eu proponho. Sensação neste plano e neste instante significa que eles estão entendendo o que eu pretendo para com eles. Instinto, eles colocando o seu aprendizado à minha disposição. Inteligência, já que o instinto é o embrião tanto da inteligência quanto dos sentimentos, é o próprio instinto que transformou-se em sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, inteligência. E após a inteligência, a imaginação, pensamento, o mundo racional, a própria memória que está no campo mental. E agora, o que eu vou fazer com tudo isso, se eu transformar tudo isso na expansão das virtudes que já possuo, ou na construção daquelas que eu não possuo, a resultante vai chamar-se intuição. Alguém que foi e animou, agora é. Por isso que na intuição ou no espírito não existe pensamento, não existe imaginação. Ele é, segundo Pietro Baldi. Então a intuição não precisa pensar, raciocinar para entender. Ela é o que está analisando. Então ela não está apenas compreendendo o fenômeno, amando o fenômeno, sendo o fenômeno. É uma transfusão de alma para dentro do fenômeno. Eu entro dentro de uma célula, quando eu estou falando com vocês das células, são elas que estão me transferindo as informações. Eu estou dentro delas literalmente. Quando eu estou falando de um átomo, eu estou dentro do átomo em tempo real. Ou de uma molécula, etc., por meio da intuição. Então, quando eu começo a criar
Segundo Joana de Ângeles, ideias enobrecedoras. Ideias são vários pensamentos correlatos. Planos são várias ideias que se convergem. Ideias enobrecedoras e planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes. Eu estou manifestando o Evangelho, que é força, vitalidade e vida, que está em minha consciência. E estou criando a realidade aqui, que segundo a autora, essa energia equilibrante tem o poder de reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar-lhes a produtividade. O indivíduo vai concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo, vendo-se daqui a pouco em condições de equilíbrio, ver-se recuperado, e o segredinho para dar certo, assumindo novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretende encetar. Antes, eu fazia 8 horas de exercícios por dia, porque transitei nas artes marciais. E depois descobri que apenas esse exercício por 5 minutos por dia tinha mais poder do que as 8 horas. 5 minutos somente. Aprendi que uma flexão, se eu fizer uma somente, corpo ereto, os braços estão segurando e todo o corpo está trabalhando também. E eu vou abaixar na câmera lenta e vou me segurar lá embaixo, 2 centímetros antes do chão, para não tocar no chão. E ficar ali por alguns instantes. E depois subir na câmera lenta. Já fiz o equivalente ao que eu fazia 60, 70 flexões. O abdominal eu faço sem mover um músculo, senão os que eu quero que se mova. Deitado no chão, com as pernas recolhidas na direção das nádegas. Vou colocar as mãos na nuca sim, mas vou fazer de conta que ergo a nuca. E quem vai movimentar é o músculo do abdômen que eu quero. E vou segurar por 10 segundos. E soltar. Com 10 exercícios desses que nós fazemos, conscientes, trava-se o abdômen para quem não tem o hábito de fazê-lo. E basta 3 sessões de 10 por dia para que eu tenha o efeito dos mais de 600 abdominais que eu conseguia fazer no exército, sem parar. Então a intenção com esse conhecimento é a cada dia usarmos menos energia e fazer algo mais eficiente. A prova, se vocês quiserem, é só me emprestar um tênis, a gente vai programar andar 5 ou 10 quilômetros, e eu que não faço os chamados exercícios normais há mais de 30 anos. Vários amigos já desafiaram e topamos, e andamos, eles ficaram ofegantes, e nós não. Porque eu não estou caminhando para ficar ofegante. O meu corpo sabe o porquê eu estou andando. Eu estou presente. Nós chamamos de presença na ação. Eu estou ali inteiro. Eu não estou ali apenas o corpo e a minha cabeça em outro lugar. Porque como nos ensinava Buda, quando eu como, eu como. Eu sei o que eu estou fazendo. Quando eu durmo, eu durmo. Quando eu ando, eu ando. Porque quantas pessoas comem além da conta? Acham que quantidade significa qualidade. A quantidade de alimento não garante nutrição. E nem a qualidade dos alimentos, mas sim a qualidade de pensamentos e de sentimentos na hora da alimentação. Porque um único pensamento pode expulsar e destruir tudo que eu estou intencionando comer. Leon Denis. Ou qualificar, segundo o pensamento, as virtudes em pauta, como alegria, gratidão e esperança, segundo a ciência, pode potencializar em 300.000 vezes o energismo que eu estou canalizando. Sono. Horas de sono não garante repouso. Vai depender do plano de voo. Para onde eu estou indo, com quem eu vou estar
qual o meu objetivo durante. Eu posso dormir 2 horas ou até não dormir e estar inteiro, e outro que dormiu 12 horas e acordar mais cansadinho do que foi para o sono. Então, se eu estou caminhando para atingir um objetivo, eu tenho que estar ali inteiro, orientando o meu psiquismo para alcançar tal objetivo. Então, em menos de 3 segundos, eu programo o meu corpo para jogar um milheiro de telha em cima de uma casa normal, que é mais ou menos 3 metros de altura, mais 1 metro de alguém que eu tenho que jogar acima do telhado, quase 5 metros em 20 minutos, sem ficar ofegante. Não sabemos o poder que temos, como dissemos ontem. Se o homem soubesse a força que tem, ou se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Prodígios esses que não passam de um desenvolvimento das aptidões e capacitações humanas. E basta uma coisa, segundo Emmanuel, na obra Fonte Viva, no capítulo 82. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre e encontra em si mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. E se quiser resolver os problemas da humanidade, ainda Emmanuel na obra Servidores no Além. Quando 1% do cristianismo de nossos lábios conseguir transformar-se em nossos atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. Não só da corrupção, de todo o mal. Então, quando intencionamos fazer isso no campo mental, os chakras, a serviço da mente, começa a especializar as células no plano perispiritual ao extremo e ser transplantada essa energia através dos chakras de uma dimensão a outra até chegar nos meridianos, nos nadis. E através de microcentros de energias que liga cada átomo, cada molécula, cada célula, vão mergulhar essa informação da consciência ao núcleo da célula, da personalidade ao citoplasma. Então a consciência faz a reprogramação da célula conforme a nossa intenção. Só que nós temos que fazer o nosso trabalho conforme as nossas ideações. E aí queremos fazer o jejum intermitente. Sabemos pelo menos o que é? Mais um modismo e não esclarece o que é, e fazemos mais uma violência com o corpo. E o corpo não se submete à violência. Quando a gente para com o chamado jejum, ele volta a mesma coisa. Então, se eu estou privando o meu corpo do necessário, do essencial, se eu sei criar átomos e com eles alimentos e medicamentos, durante o momento que eu privo o meu corpo dos elementos viciosos, eu estou criando a realidade e nutrindo o meu corpo, os meus veículos de expressão, e reprogramando o meu mundo psicofísico. Se eu fizer isso, tanto através das boas leituras, da oração, da meditação, das boas músicas, eu estou criando um ambiente novo. E após 6, 12, 16, 18, 24 horas, que tipo de alimento e qual a minha postura na hora da alimentação a partir daí? Bom, eu vou tomar caldo de cana, beleza, 300 ml, 800 calorias. O que você vai fazer com elas? 3 minutos a 5 minutos depois que foi moída a cana, pode jogar fora. 5 minutos depois é um veneno para o corpo. É isso que você prometeu dar ao seu corpo após o jejum? Ele vai falar que você é um mentiroso, prometeu coisas saudáveis e está dando veneno. Bom, eu vou tomar suco de laranja. Tudo bem. Você sabe que meia hora depois ele já perdeu 75% da energia mais nobre? E 1 hora depois não tem nada útil ao corpo? Então coloque isso dentro dele para ele expulsar esses elementos. Não, eu vou trazer proteína da melhor qualidade. É peixe hoje, e também vai ter carne suína, bovina, caprina e etc. Só vai ficar uma. A de mais fácil digestão, que é o peixe,
e a mais eficiente. Todas as demais vão ser expulsas. Traz o feijão que é rico em proteínas e quer trazer queijo junto. Um vai ser jogado para fora e vai ser o queijo, é claro, porque o feijão é de mais fácil digestão e mais eficiente no processo nesse sentido. Porque o leite, os derivados, os de mais difícil digestão. Então, após o chamado jejum intermitente, eu preciso ter consciência e coerência com o que eu vou trazer para dentro do corpo. Saber que a assimilação dos alimentos e a vitalização do corpo acontece na mastigação e não após engolir. Após engolir, menos de 5% vai ser absorvidos. Mas na mastigação, a vitalidade, a vida, através das enzimas que eu materializei com as minhas ideias, com os meus planos, que estão aqui dialogando, e a hora é delas. Elas é que vão trabalhar, não tem vez para água, para suco, para isso ou para aquilo. O trabalho é delas. No mínimo eu tenho que beber os sólidos e mastigar os líquidos. Mastigar pelo menos para não engasgar. Mas o ideal é de 30 a 80 vezes. Mentalizando o que se pretende. Deepak Chopra, médico, cientista e espiritualista. Eu preciso saber o que eu estou fazendo na hora da alimentação. O grão de feijão, de trigo, seja lá o que for, vai tornar-se consciente a partir da minha conscientização. Ou pode ser uma energia que vai ser expulsa e vai mais prejudicar do que nutrir, de fato. Pense, sinta o que estão pensando, intencione falar o que estão sentindo e viver o que estão mentalizando na linguagem não verbalizada. Inspirem, na certeza que a natureza está vindo para dentro de nós, o Cristo que há em tudo através da respiração. Gravem no ar, através dos sensores sutilíssimos na intimidade das narinas, que vão qualificá-lo segundo as nossas virtudes em ação. A partir daí ele já entra no campo vital, emocional, mental, psíquico, sem passar pelo mecanismo respiratório e nem digestório, nem sanguíneo. Inspirem, se acalmem, visualizem-se tais como gostariam de ser ou tornarem-se. Muita paz e até já.